Fluminense tem prioridade em caso de venda do Maracanã para pagar dívida da União. Volante titular é dúvida para o próximo jogo. John Arias lamenta a saída do Fluminense e planeja deixar o Wolverhampton. E temos mais um pré-candidato à presidência do Fluminense que oficializou a sua candidatura. Vocês vão ficar sabendo de tudo aqui nesse vídeo, mas antes de começar, sejam bem-vindos ao canal FluPlay. Eu sou o Eric Tricolor e não se esqueçam de deixar aquele like esperto aí para fortalecer no vídeo e também se inscrever no canal aqui embaixo e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e nenhuma live que chega aqui no canal. Então, bora pro vídeo. O Fluminense teria prioridade em caso de venda do Maracanã para pagar dívidas da União. A notícia vem do Lance e vamos dar uma olhada junto aí nessa notícia. Será que o Fluminense tem dinheiro para comprar o Maracanã? Vamos dar uma olhada aqui. Fluminense tem prioridade definida em caso de venda do Maracanã. Estádio pode ir a leilão por decisão do Estado. Sob a administração do Flamengo e Fluminense por mais de 20 anos, o Maracanã pode ser incluído na lista de bens do Rio de Janeiro que poderão ir a leilão para auxiliar no pagamento da dívida com a União. A medida foi anunciada após reunião da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a ALERJ, na quarta-feira, dia 22. O Tricolor tem uma prioridade definida no meio desse caso, a manutenção da concessão. Acho que agora já deu para entender melhor, né? A decisão do leilão do Maracanã ainda não é definitiva, mas desde já levanta uma série de questões. Uma delas diz respeito justamente ao contrato firmado pelo Executivo Estadual com o consórcio Fla-Flu Serviços S.A., Sociedade de Propósito Específico, a SPE, constituída pelos dois clubes que desde o ano passado administram o estádio. O contrato foi assinado em setembro de 2024 e prevê que a administração do estádio ficará sob responsabilidade dos clubes até 2044, mas o acordo deixará de existir se o Maracanã de fato for a leilão. Caso isso aconteça, Flamengo e Fluminense terão direito a receber 10% do valor total do contrato, o equivalente a cerca de 40 milhões corrigidos pela quebra de acordo, além de serem ressarcidos pelos valores já investidos no estádio, descontada a depreciação do imóvel. Do lado do Tricolor, a prioridade é a manutenção do formato atual. Caso o Maracanã seja colocado à venda, o cenário é diferente. O Flu passaria a ser um dos interessados em comprar o estádio, inclusive em parceria com o Flamengo. Nesse momento, o Fluminense vê a possibilidade de se tornar uma SAF. O clube tem uma proposta apresentada pela Lazuri Partners em mãos. Com isso, a situação do Maracanã ganha um componente a mais, uma vez que o grupo de investidores também tem interesse em adquirir o estádio, o que ainda pode ocorrer em parceria com o Flamengo. Mas e aí, rapaziada? O Maracanã irá mesmo a leilão? Vamos dar uma olhada aqui. A venda de imóveis públicos é uma opção para amortizar a dívida do Estado do Rio com a União, ou seja, com a parte federal, né, com o país. A possibilidade do Maracanã ir a leilão, contudo, ainda não é definitiva. O estádio foi incluído na lista pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Assembleia Legislativa do Estado, a ALERJ. O parecer, contudo, ainda precisa ser aprovado pelo plenário da Casa. Abre aspas. Atualmente, o governo do estado paga fortunas de manutenção do complexo do Maracanã sem uma concessão longeva. O executivo gasta, em média, 1 milhão com cada partida realizada no estádio, argumentou o presidente da CCJ, Rodrigo Amorim, do partido União, ao incluir o Maracanã na lista de bens leiloáveis. A justificativa, contudo, contrasta com o que diz o contrato de concessão do Maracanã. O documento firmado entre o governo e o consórcio Fla-Flu prevê que o Estado receba 20 milhões por ano pela outorga, divididos em 4 parcelas trimestrais. Além disso, uma quantidade generosa de assentos está garantida ao Executivo Estadual. Abre aspas. O futuro gestor do complexo deverá preservar o direito de uso exclusivo e sem ônus dos tribunais de honra existentes no estádio do Maracanã e do ginásio do Maracanãzinho, pelo governo do estado do Rio de Janeiro, em todos os eventos ali realizados. Além das mencionadas tribunas, também deverá ser disponibilizado para uso exclusivos e sem ônus do governo estadual do Rio de Janeiro, 7 camarotes, o 317, 318, 319, 320, 321, 322 e o 330, no setor oeste do estádio, incluindo o serviço de buffet e uma cota de 40 vagas de estacionamentos complementa esta obrigação, uma cota de 200 ingressos do setor oeste inferior do estádio do Maracanã em todos os jogos de futebol que vinham a ser realizados e 60 ingressos nos eventos realizados no ginásio
Gilberto Cardoso, o Maracanãzinho, diz o contrato da concessão. Caso a Alerj autorize o leilão do complexo do Maracanã, a própria Fla-Flu Serviços S.A. poderia se habilitar. A legislação não impede a participação da atual concessionária em eventual licitação na modalidade leilão, desde que cumpra os requisitos do edital, afirma Pedro Trengrose. Nome difícil. Enfim, basicamente eu acho que ficou claro, né? Em caso de venda do Maracanã, a Fla-Flu S.A. ela receberia o que ela já investiu no estádio, né? E a empresa Fla-Flu, ela já melhorou bastante o Maracanã, já investiu bastante dinheiro. E ao contrário do que muitos dizem, o Fluminense não deve nada ao Flamengo, a empresa é dos dois, os dois pagam certinho, são dois clubes que estão em dia com as suas obrigações. Às vezes rola por aí, não que o Fluminense e o Flamengo tá cobrindo o Fluminense, isso aqui, não, não. Os dois clubes estão corretamente em dia com as suas obrigações. E esses clubes, né, a empresa Fla-Flu, receberia o valor pela venda do Maracanã, receberia um valor mais o que já investiu no estádio, mas também teria a... Meu Deus, fugiu da minha mente, caralho. Mas também teria a prioridade numa nova concessão, ou seja, o Maracanã só mudaria de dono, mas a Fla-Flu S.A. teria essa preferência aí numa nova concessão. Então, talvez isso possa até mesmo ser benéfico, não é que o Fluminense vai chegar lá e comprar o estádio, mas teria uma prioridade para fazer uma nova concessão, porque quando você tem a concessão do estádio, é como se o estádio fosse seu, né? Porque você tem que investir ali praticamente todo o dinheiro, tem que fazer as melhorias, arcar com os prejuízos, e isso daí só mudaria, essa negociação só mudaria o Maracanã de dono, mas a Fla-Flu S.A. teria a sua prioridade nessa nova concessão. E o volante Hércules, titular absoluto hoje do Fluminense, é dúvida para o próximo jogo contra o Ceará no domingo, lá no Castelão. Vamos dar uma olhada aí para ver o que aconteceu com o Hércules. Estamos aqui no Netflu, tá? E volante do Fluminense perde treino e é dúvida contra o Ceará. Nesse domingo, dia 2, o Fluminense enfrenta o Ceará pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar na Arena Castelão a partir das 16 horas. Hércules é dúvida para o Fluminense. Além de Lúcio Acosta e Facundo Bernal, que estão suspensos, Hércules pode ser mais um desfalque para a equipe de Luiz Ubeldia. De acordo com o portal GE, o volante não participou dos treinos dessa sexta-feira, dia 31. E isso é preocupante, já já eu vou dizer por quê. Aqui tem uma foto do Hércules. Vale lembrar que ele deixou o gramado na quarta-feira, dia 29, com dores no músculo posterior da coxa esquerda. Com isso, Zubeldia terá que efetuar mudanças importantes no meio-campo para este final de semana. Então, o que acontece, gente? Vocês já viram que o Facundo Bernal, que é o reserva imediato nesse tipo de situação, também está suspenso. Então, caso o Hércules não jogue, o provável é que o Otávio jogue. Isso daí diminui muito a qualidade do time, porque quando o Martinelli ou o Hércules não joga e entra o Facundo Bernal, como entrou no último jogo, o time consegue manter ali um nível de marcação e de passe, porque o Facundo Bernal ele é um jogador muito firme ali atrás, né? Ele consegue proteger bem, um jogador que joga realmente forte, e ele tem ali o passe dele ali com uma certa qualidade, tem os lançamentos, coisa que o Otávio até hoje não demonstrou com a camisa do Fluminense, então não me passa a mesma segurança. Então, se o Hércules não jogar e o Facundo Bernal está, né, suspenso, quem teria que entrar seria o Otávio, e isso é bem preocupante. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos para ver se é isso mesmo. A gente sempre tem que esperar até a última hora para poder ver essa confirmação. E o Ademar Arraiz oficializou a sua candidatura à presidência do Fluminense. Vamos dar uma olhada aqui no GE para ver essa notícia aí, mais um que oficializa a sua candidatura, né, em meio a entradas e saídas, desistências, enfim. Eleições do Fluminense. Ademar Arraiz lança candidatura à presidência do clube. Adir Tourino, engenheiro e executivo do setor de energia, será vice-presidente geral da chapa. Ademar Arraiz lançou a candidatura para presidente do Fluminense nesta quinta-feira, em evento realizado na sede em Laranjeiras. Advogado e sócio desde 1996, o candidato foi conselheiro nas gestões de Davi Fischel, Roberto Orcades e Peter Sinsen. Ou seja, o cara já é um dinossauro aí no Fluminense, né? Nas últimas eleições, Ademar foi primeiro a lançar a pré-candidatura, mas desistiu alegando falta de união da oposição. Adir Tourinho,
escolhido para a vice-presidência geral da chapa, apesar de ser uma figura nova na política tricolor, é sócio proprietário desde 1976. Ademar já participou de diferentes movimentos políticos, faz parte da Vanguarda Tricolor e o Ideal Tricolor. O advogado atuou em mudanças no estatuto do clube que possibilitaram o voto direto para presidente e a criação da categoria sócio-futebol. Ativo nas redes sociais, o candidato se manifestou com críticas à gestão de Mário Bittencourt e é contra a proposta atual da SAF. Aí, ó, o Ademar Arraes é esse aqui, do meio, tá? Esse da esquerda aqui é o, se eu não me engano, é o Ricardo Mazella. E aqui, do lado direito, o vice-presidente da chapa. A campanha de Ademar é pautada na profissionalização da gestão do clube. Uma das principais propostas é a implementação imediata do voto online para as próximas eleições. Isso já é falado há bastante tempo. De acordo com o candidato, dessa forma, mais sócios torcedores conseguiriam votar. O candidato defende que o sócio também tenha direito a votar online para escolher modelos de camisa do time e outras pautas. Além disso, Ademar promete contratar uma auditoria externa para avaliar a situação financeira do clube. Algumas propostas apresentadas por Ademar Arraes: a implementação imediata do voto online, canal direto do sócio futebol e fidelização do sócio torcedor. Durante o evento, houve uma reunião de chapas da oposição. O jornalista Ricardo Mazella retirou sua pré-candidatura e se uniu a Ademar Arraes. Mazella não pediu nenhum cargo, mas afirmou que vai participar ativamente da gestão do grupo. Ademar também pretende convencer outros pré-candidatos a se aliarem à sua campanha. O objetivo é ter apenas uma única chapa de oposição. A equipe de Ademar distribuiu panfletos para os presentes com a chamada de "O Fluminense é da sua torcida" e que não se pode ter SAF com Mário Bittencourt. Olha aí o panfleto que ele distribuiu aí, ó. Ademar Arraes, presidente 2025, vice Adir Tourinho. Vamos lá, abre aspas aí pro Arraes. "Não quero ganhar um título aqui e meses depois estar disputando rebaixamento. Quero disputar títulos sempre e preparar o clube para as próximas gerações. Tenho que parar de pagar 3 comissões técnicas na mesma temporada. Temos que parar de renovar o contrato do Guga por 4 temporadas. Esses são só alguns exemplos." Nossa, foi bem incisivo, hein? "Teremos reformas estatutárias estabelecendo medidas de compliance e responsabilização do gestor por gestão temerária. Vamos estabelecer um novo sistema político eleitoral. Não tem sentido nenhum o presidente do clube escolher quem vai fiscalizá-lo." Faz sentido. "Hoje, o filho do presidente do Conselho Deliberativo foi empregado pelo presidente do clube. É um absurdo", completou. Aí aqui ele tem dentro do panfleto algumas coisas falando sobre, né, questionando a atual gestão do Fluminense. Aqui imagens do Salão Nobre de Laranjeiras, né, durante o evento. E vamos lá. Além de Ademar Arraes, há outros 3 pré-candidatos. Pela situação, o Matheus Montenegro, né, que é da chapa do Mário, atual vice-presidente do clube. Pela oposição, há pré-candidaturas de Celso Barros e Luiz Monteagudo. A eleição do Fluminense ainda não tem data definida, mas acontecerá na segunda quinzena de novembro. Tanto para candidatos da situação quanto da oposição, não basta se lançar como pré-candidato. São necessárias 200 fichas de sócios para um candidato se inscrever oficialmente na eleição, o que pode barrar algumas campanhas. Eu confesso que achei bem interessante o que foi falado, né, pelo Arraes, mas claro, no começo as promessas são maravilhosas, né, tudo é maravilhoso, mas depois, quando a pessoa realmente está empossada ali do cargo, que a gente vê se isso vai se concretizar. Mas quando ele fala, por exemplo, de renovar o contrato do Guga por mais 4 temporadas, eu concordo plenamente com ele. Acho que foi um grande erro ter renovado com o Guga, porque o Guga já não vem bem há muito tempo, já está há bastante tempo no clube, e parece ali, a impressão que dá é que o ciclo do Guga se encerrou no Fluminense. E ele continua numa péssima fase há um bom tempo, praticamente essa temporada inteira não viu o Guga jogar nada, e não justifica a gestão renovar o contrato dele por mais 4 anos, gente. Né? Poderia ter renovado mais uma temporada para ver se o jogador melhora ali, mas agora o Fluminense está com um contrato de 4 anos com o Guga, preso ao jogador, né? Samuel Xavier com uma idade avançada, o Fidelis não entra para jogar. E aí, quais são os planos do Fluminense em relação ao Guga, que já não vem jogando nada há muito tempo, nunca demonstrou assim esse grande futebol. Foi importante em vários momentos, mas em vários momentos nunca teve uma sequência
no Fluminense. Isso é muito preocupante quando você renova por mais 4 temporadas por esse jogador. É sinal de que o clube vai gastar muito com salários e, enfim, com esse jogador, podendo de repente buscar um outro jogador no mercado, ou mesmo da base, tem o Fidelis, né? Mas enfim, eu concordo bastante, acho que a gestão do Mário Bittencourt ela foi importante até financeiramente para o Fluminense, ele tomou algumas decisões que ajudaram o clube a desafogar um pouco da dívida e a respirar. Sim, melhorou o patamar financeiro do clube, mas principalmente em questão de contratações, renovações de contrato, eu acho que são os maiores erros dessa gestão. E para finalizar, vamos ao lamento de John Arias, que está passando um perrengue no Wolverhampton lá na Premier League. E temos aqui uma nota do mixvale.com.br falando aí sobre o John Arias estar arrependido ou alguma coisa assim, mas vamos ver na íntegra, né, para entender se ele realmente falou alguma coisa ou são notícias de jornalistas. John Arias lamenta a saída do Fluminense e planeja deixar o Wolverhampton após 3 meses na Inglaterra. Foto aí do Arias decepcionado pelo sonho que ele escolheu. O meio-campista colombiano John Arias, de 28 anos, expressou arrependimento pela transferência do Fluminense para o Wolverhampton, da Premier League em junho de 2025. A mudança ocorreu logo após o Mundial de Clubes, com o clube inglês pagando 22 milhões de euros pelo atleta. O acordo beneficiou o Fluminense com 16 milhões de euros, enquanto o Patriotas da Colômbia recebeu 6 milhões. O tricolor reteve 10% de uma eventual revenda futura. Arias acumulou 47 gols e 55 assistências em 229 partidas pelo Fluminense, conquistando a Libertadores de 23 e 2 títulos do Carioca. Eles não colocaram a Recopa, né? Mas enfim. Adaptação difícil na Premier League. John Arias enfrentou desafios iniciais no Wolverhampton desde a chegada em julho. O time ocupa a 15ª colocação na tabela com apenas 12 pontos em 10 rodadas disputadas até outubro. O colombiano disputou 7 jogos como titular, mas registrou 0 gols e 1 assistência. A intensidade física da liga inglesa contrastou com o estilo mais técnico do futebol brasileiro. O treinador Vitor Pereira, que já enfrentou no Brasil, optou por posições mais defensivas para Arias, limitando seu impacto ofensivo habitual. Desempenho modesto e perda de espaço na seleção. Arias marcou presença em 31 jogos pela Colômbia desde 22, incluindo a Copa América de 24, onde jogou todas as 6 partidas. No entanto, a falta de brilho no clube inglês resultou em convocação para apenas 3 amistosos recentes. O jogador que liderou em chances criadas no Mundial de Clubes com 18 oportunidades viu seu tempo de jogo cair para 58 minutos por partida em média. A situação gerou insatisfação interna, com relatos de conversa sobre ajustes táticos não implementados. Possíveis destinos e monitoramento do Fluminense. O Fluminense acompanha de perto a situação de Arias, que prometeu prioridade ao clube em caso de retorno ao Brasil. A diretoria tricolor recusou propostas de rivais como Palmeiras e Flamengo em julho, preservando laços. Vamos aos pontos. Arias prefere permanecer na Europa, mas avalia opções em ligas como a espanhola ou italiana se o Wolverhampton não melhorar. Clubes brasileiros sondaram o staff do jogador em setembro, com valores iniciais de 15 milhões de euros. O contrato com o Wolves vai até 2029, com opção de extensão, mas cláusula de rescisão permite negociações a partir de janeiro de 26. E as conquistas, né? Aqui falando um pouco sobre as conquistas que marcaram época. Arias chegou no Fluminense em agosto de 21, após passagem por Patriotas, América de Cali e Santa Fé na Colômbia. Sua adaptação foi rápida, com 16 gols e 17 assistências na temporada de 22, incluindo o título carioca. Em 23, foi eleito para o time ideal da Libertadores após vitória sobre o Flamengo na final por 2-1. O colombiano marcou os 2 gols na Recopa contra a LDU, revertendo o placar agregado. Em 2023, ele foi eleito para o time ideal da Libertadores após vitória sobre o Flamengo, mas o Fluminense não jogou contra o Flamengo na Libertadores. Enfim, não entendi. Se vocês entenderem aí, deixa aqui nos comentários. Ao lado de André, hoje no Wolverhampton, Arias formou dupla criativa que elevou o nível do meio-campo tricolor. Sua versatilidade em alas e como segundo atacante rendeu elogios de treinadores como Fernando Diniz e Renato Gaúcho. O impacto financeiro da venda ajudou o Fluminense a equilibrar contas, investindo em jovens como John Kennedy e João Neto. Tá de sacanagem, né? O João Neto,
Cara, desde que ele voltou, acho que ele nem chegou a entrar em campo nem 10 minutos pelo Fluminense. Interesses rivais agitam o mercado sul-americano. Palmeiras e Flamengo manifestam interesse renovado em áreas durante a pausa internacional de outubro. O Palmeiras ofereceu 18 milhões de euros em sondagem informal, visando reforçar o ataque para a Libertadores de 26. O Flamengo, por sua vez, prioriza o retorno do colombiano para disputar posição de meia ofensivo, com salário estimado em 1,2 milhão de euros anuais. Outros clubes, como o Botafogo, entraram na disputa via rumores envolvendo o proprietário John Textor, que detém ações no Wolverhampton. Perspectiva para a janela de janeiro. A janela de transferências abre dia 1º de janeiro de 26 e Aras planeja reuniões com seu agente para avaliar propostas. Wolverhampton, pressionado pela tabela, considera o empréstimo como opção de compra para preservar valor de mercado. O Fluminense, em reconstrução, vê na possível volta uma oportunidade de repor liderança técnica perdida desde a sua saída. Bom, obviamente, o Arias é um jogador que, se voltar, seria muito bem-vindo por conta da história dele no Fluminense, pela técnica que a gente sabe que ele tem. Mas é aquilo. Uma vez ele escolheu sair. Saiu como rei, né? Apesar de ter deixado a torcida um pouco sentida, mas a torcida ficou mais sentida com o Mário do que necessariamente com o John Arias. Agora, se ele voltar, ele já não volta em alta como ele saiu. Ele volta em baixa. E vai ter que demonstrar novamente futebol no Fluminense, em qualquer clube que ele voltar pro Brasil, né? Porque ele deixou uma boa impressão quando ele saiu. E quando ele voltar, o único clube que ele volta como rei ainda é o Fluminense, mas ele tem que demonstrar futebol caso volte. Mas como ele mesmo disse, parece que ele prefere continuar na Europa, em algum clube da Itália ou da Espanha. O que eu acho difícil, já que o jogador não tem muitas assistências, não fez nenhum gol. Tá num clube que tá praticamente rebaixado na Premier League. Enfim, fica difícil, né? Tipo assim, vai pra onde? Só se ele for pra outros times, assim, né, pequenos lá na Itália ou na Espanha. E esses clubes têm que querê-lo também. Senão ele vai ter que ver aí o mercado brasileiro, ou sei lá pra onde ele quiser ir. De fato, na minha opinião, eu acho que na opinião da maioria da torcida, nós aceitaríamos ele, porra, pra ontem, pra ele voltar e fazer de novo tudo aquilo que ele já fez no Fluminense e nos liderar aí em mais títulos, né? Seria uma honra ter ele de volta, mas deixando bem claro que se ele voltar, ele tá voltando embaixo. Ele saiu em alta, mas tá voltando embaixo, vai ter que demonstrar todo o futebol novamente. Beleza? Então é isso, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. E tamo junto. Valeu.